Olá pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para fazer uma rápida revisão para a prova da EAR. Eu sei que vocês já estão preparados, estão tranquilos, mas não custa relembrar os detalhes, talvez isso pode ser a diferença, certo? Então vamos lá. Preparei algumas questões baseadas nas últimas provas. Seja uma função f de x, essa daqui, definida nos reais, é correto afirmar que se x é um elemento do seu domínio, então x é um número real tal que, tal coisa. Bom, a gente está falando de uma função. Função é esta relação aqui. Seja ela de primeiro grau, segundo grau, logarítmica, exponencial, não importa. A gente tem um tal de domínio. O que é o domínio? O domínio são os valores, são os valores que o x pode ou não pode assumir. Por exemplo, será que o x pode ser 5? Ah, pode. Aqui, ó, 8 menos 5 dá 3 e existe a raiz quinta do 3. Não é um número exato, mas ela existe. 3 vezes 5, 15. 15 menos 6, tá tranquilo, dá 9. E existe essa fração, tem como calcular. Mas o x já não pode ser 2. Por que não pode ser 2? Olha só, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Opa, não existe uma divisão por 0. Então, não poderia ser 2. Então, qual que é a ideia aqui quando a gente fala de domínio? Em geral, são duas coisas que a gente se preocupa. O denominador, o cara de baixo de uma fração, tem que ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Então, a gente quer que isso aqui seja diferente de 0. E as raízes têm que ser positivas quando tiverem um grau par. Ou seja, raiz quinta pode ser negativa e positiva, que não tem problema. Agora, a raiz quarta e a raiz quadrada tem que ser positivo. Ou seja, aquele 8 menos 4x tem que ser maior que 0. E o x quadrado mais 2 também tem que ser diferente. Diferente não. Tem que ser maior que 0. Porque eles têm que ser positivos. Assim vai existir a raiz. O que eu concluo daqui, dessa primeira? Bom, se eu passar o 6 para lá, ele fica positivo. Se eu passar o 3 para lá, ele passa dividindo. Então, o x tem que ser diferente do 2. Até aqui, tranquilo. O que eu tenho daqui? Pessoal, aqui eu não preciso nem fazer esta conta. Por que não? Eu tenho um x ao quadrado, certo? Tá. Esse x ao quadrado, independente do valor do x, sempre vai ficar algo positivo. E algo positivo mais 2 vai ficar positivo. Então, isso sempre é maior que 0. Logo, ele sempre é diferente de 0. Então, está tranquilo. Agora, vem para a última parte. Eu quero que isso seja maior que 0. Eu, particularmente, me preocupo muito quando tem um sinal negativo aqui. Então, eu passaria o 4x para lá. Mas eu sei que a maioria gosta de deixar o x do lado esquerdo, porque tem que ser assim. E até porque as alternativas estão assim. Então, vamos fazer assim. Ó. Eu vou passar o 8 para lá. Menos 4x maior que 8. E aqui vem um detalhe. Opa, menos 8. E aqui vem um detalhezinho. Se algum de vocês pensou em multiplicar por menos 1, não que não possa, mas isso vai ficar 4x, troca o sinal desse, e o 8 lá vai ficar positivo. Mas troca esse sinal também, ok? Tenham isso em mente. E quando 4 passar dividindo, eu vou ter x menor que 8 dividido por 4, que dá 2. Então, x tem que ser menor que 2, o x tem que ser menor que 2. Para aqueles que não pensarem em multiplicar por menos 1 ali. Não, professor, eu não ia multiplicar por menos 1. Eu só ia passar o menos 4 para lá e já era. Ó, x tem que ser maior que menos 8, dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, e 8 por 4 dá 2. Ah, então x tem que ser maior que 2. Então, para mim, a resposta é essa. Cuidado. Por quê? Quando o elemento que a gente passa aqui, ó, dividindo ou multiplicando, tá? Não é quando a gente passa somando ou subtraindo, que nem o 8. Esse cara que passou dividindo, ou se a gente passar alguma coisa multiplicando, e ela for negativa, e única e exclusivamente, se ela for negativa, a gente vai inverter esse sinal aqui, ok? Tenham isso em mente, não esqueçam disso. E, para quem multiplica por menos 1, a mesma coisa, vai inverter, tá? Então, mesmo quem fez daquele jeito ali, vai chegar na mesma resposta. E esse aqui já enquadra essa parte de ser diferente de 2. Então, aquele ali é o domínio, são os valores de x, que satisfazem todos eles. O x tem que ser diferente de 2? Está sendo. O x tem que ser qualquer coisa aqui, não faz diferença. E aqui o x tem que ser menor que 2. Então, é aquele ali. Ok? Suponha que a função, essa daqui, vezes 100,
para todo t real não negativo, ter ali o t, indica o percentual de uma medicação presente no corpo de um indivíduo, após t horas de sua aplicação, sendo que o instante t igual a 0 representa o momento em que a medição foi aplicada no indivíduo. Assim, o tempo necessário para que reste apenas 1% do medicamento no organismo está entre quantas horas, tá? Olha só, ele falou que quando t for 0, a gente já sabe quanto tem. Isso aqui está em porcentagem, então não faz nem muita diferença eu fazer isso que eu vou fazer, tá? Mas, quando o tempo for 0. Mas quando ele não falar que quanto tem, que está em porcentagem e tudo mais, a gente tem como descobrir o momento inicial simplesmente trocando t por 0. Isso aqui é uma função exponencial. 2 vezes 0 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Ou seja, minha função, quando o tempo for 0, vai ficar 1 vezes 100, que é 100. Então, a gente sabe que a quantidade inicial é 100%. Mas tem questões que ele não fala em porcentagem, fala em gramas. Ah, foi aplicada uma injeção que tem 7 miligramas de dipirona. Ok, a gente tem como calcular isso só trocando o tempo por 0 e a gente tem o valor inicial que foi aplicado na pessoa. Tá? Então, ele não precisava ter dito. Fiz esse breve comentário para a gente relembrar, agora vamos para a questão. Ele quer que tenha 1%, ou seja, ele quer que essa função aqui, qual é o tempo que faz esta função dar 1%. Então, o que eu quero é 1%, tá? Porque ele já dá em porcentagem, não precisa colocar o 1 por 100, só a porcentagem mesmo, que é 1, tem que ser igual a 1 sobre 5 elevado a 2t vezes 100. Esta é a função. Para eu descobrir o tal do t, eu tenho que isolar ele. Então, eu vou passar esse 100 para cá, eu vou ficar com 1 sobre 100 é igual a 1 sobre 5 elevado a 2. E eu vou fazer já um truque aqui. Elevado a t. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 sobre 100 igual a 1 sobre 25 elevado a t. Isso é um t. O que eu fiz aqui foi, como é uma multiplicação, usando a propriedade de potência, ele é a potência de potência, que a gente multiplica os expoentes. E aí eu calculei só essa potência aqui, para eu ter só o meu expoente t e não ter que me preocupar mais. Ok? Bom, e agora, professor? A ideia original de uma equação exponencial é, eu vou deixar os dois com a mesma base, e quando eles estiverem com a mesma base, eu posso cortar as bases e focar única e exclusivamente nos expoentes. O problema nessa questão é que essa base 100, ela não é uma potência do 25. Não tem como eu fatorar eles em termos iguais para eu poder depois cortar essas frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cercamento, digamos assim. Eu vou calcular quanto é que dá 1 sobre 25 elevado a 1, que isso dá 1 sobre 25. E eu vou calcular quanto é que dá 1 sobre 25 elevado a 2. E 1 sobre 25 elevado a 3. E assim por diante. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou calculando os tempos. Quando o tempo for 1 hora, eu vou ter 1/25 da minha substância. Quando passar 2 horas, tempo 2, eu vou ter 1 sobre 25 ao quadrado, isso dá 625, tá? Então, eu vou ter 1/625 da minha substância. Se eu fizer 1 sobre 25 elevado a 3, eu vou ter 1 sobre um número gigantesco. Mas o que eu já concluí? Isso aqui vai chegar a 1 sobre 100 entre esses dois momentos aqui. Ou seja, entre 1 e 2 horas. E acabou minha questão. Entendam que, mesmo que eu não tenha chegado exatamente no 1%, eu sei que eu vou passar pelo 1% entre a primeira hora e a segunda hora. Porque isso aqui equivale a 4%. Seria equivalente a 4 sobre 100, que é 4%. 1 sobre 625 é bem menos do que 1%.
Eu nem sei quanto é que é, porque eu não quis fazer essa conta em casa antes. Mas, ok? Vai dar menos de 1%. Ou seja, quando é que ele chega a 1%? Entre esses dois intervalos. Entre 1 e 2 horas. Ok? Próxima questão. Sejam os números complexos Z1 e Z2, se ρ1 e θ1 são, respectivamente, o módulo e argumento de Z1, e assim por diante, do Z2, é correto afirmar que como são as dimensões deles. Tá? Vamos dar uma relembrada do que é o módulo e o que é o argumento. Vamos usar o Z2 para isso. Opa! O que eu fiz aqui? Aqui. Vou pegar minha caneta. Vamos usar o Z2 para isso, para poder mostrar. Ok? Z2, no plano de Argand-Gauss, ele tem como parte real vale 15 e a parte imaginária vale 2. Então, este pontinho aqui representa o meu Z2. O que é o argumento, aliás, o módulo, o tamanho dele? O módulo dele é isso aqui, ó. Então, isso aqui é o ρ2. Ou, normalmente vocês vão encontrar como módulo do Z2. É isso, tá? E como se calcula, professor? Como se calcula? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu vou dizer que aquele módulo ali, o ρ ao quadrado, é igual a esse tamanho aqui, que é a parte imaginária, e esse tamanho aqui, que é a parte real, ao quadrado. Porque isso aqui é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Desenvolvemos isso aqui e a gente tem o módulo dele. Sim, professor, por que está falando assim como se a gente não fosse fazer? Porque a gente não vai precisar, tá? E eu já mostro para vocês por quê. Tá, e como é que eu calculo o tal do θ? θ2, o ângulo. Bom, o ângulo é isso aqui, ó. O ângulo do eixo x até o módulo. E esse ângulo θ aqui, a gente calcula a partir de uma coisa chamada tangente. A tangente daquele meu ângulo sempre vai ser o cateto oposto, que acaba sendo a parte imaginária, dividido pelo cateto adjacente, que acaba sendo a parte real. Calculei a tangente. Se eu sei a tangente, eu posso ir numa tabelinha com todas as tangentes de todos os ângulos e procurar qual é o ângulo que tem aquela tangente. Tá? Eu botei um exemplo aqui que a gente não vai saber a tangente exata. Eu não sei, não memorizei, nunca memorizei isso aqui. Se tivesse dado aqui a tangente vale raiz de 3. Esse é dos ângulos notáveis. A gente pode olhar na tabelinha e lembrar a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, se a tangente deu raiz de 3, é porque o ângulo é 60 graus. Tá? Ok. Dito isso, para a gente relembrar como é que faz, por que eu disse que essa é uma questão que não precisa fazer isso? Porque se a gente entende os conceitos também, a gente não precisa calcular sempre. Olha só. Aqui é o 15 e o 2, que eu acabei de falar que é o meu Z2, que eu acabei de fazer. Tá, mas e esse Z1? A parte real vale 3, ele então é um pouco mais que o 2, é o 3 aqui, e a parte imaginária vale menos 19, que é um pouco maior que o 15, então vai lá para baixo, menos 19. Esse é o meu Z1. E isso aqui é o módulo dele, esse aqui é o módulo daquele. Qual é maior? Esse cara aqui. Por quê? Porque ele é um triângulo maior. Ó, um dos lados vale 19, enquanto esse aqui vale 15. Um lado vale 13, enquanto do outro vale 2. Ou seja, esse cara aqui, ele é um triângulo maior, ele forma um triângulo maior, consequentemente essa hipotenusa, que é o módulo, é maior que aquela. Pronto, acabou. É isso que eu precisava saber. Enquanto o ρ2 é pequeno, o ρ1 é maior. Então, ρ1 tem que ser maior que o ρ2. Que é isso aqui ou isso aqui. Tá, e o ângulo? O ângulo está aqui também, ó. Esse aqui é o ângulo do primeiro. Aliás, do Z2. E este aqui todo é o ângulo do Z1. Por que ele é o argumento do Z1? O argumento sempre vai do eixo dos reais até o número complexo, mas no sentido anti-horário. Então, qual ângulo é maior, o roxo ou o verde? Obviamente que é o verde, certo? Então, o 1 tem que ficar maior que o 2, por isso a letra E. Sem eu ter que necessariamente determinar quanto vale o ângulo, nem quanto é que vale o módulo, ok? Se pedir, vocês já sabem como fazer, porque eu mostrei agora há pouco. Vamos lá.
Ih, me empolguei apertando o botão aqui. Tá aqui. Ao inserir 9 meios aritméticos entre 13 e 29, obtém-se uma PA de razão R. Então, R é igual a tanto. Primeiro, PA é uma progressão aritmética. Então, é 3, depois algum outro número, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, até chegar no 29. O que significa inserir 9 meios aritméticos? Então, eu vou inserir exatamente 9 termos aqui no meio. Eu vou ter o A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Acabou, professor. São 9. Não. A10. E aí vem o 29. Como assim? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos que eu inseri no meio da minha progressão. Então, 9 meios aritméticos. Não é que ele vai até o 9. Tomem cuidado, é só um detalhezinho, mas não é só um detalhezinho, tá? Bom, aqui, se vocês decoraram a fórmula, nós temos que a n é igual ao A1 mais n menos 1 vezes R. Fórmula do termo geral. A gente tem o último termo, que é 29. A gente tem o primeiro termo, que é 3. A gente tem a quantidade de termos, porque vai do primeiro até o 11º. Então, são 11 termos aqui, vezes a razão. A partir de agora, desenvolve isso aqui e a gente chega na razão. O 3 vai passar subtraindo, eu vou ter 26 é igual a 10 R's. O 10 vai passar dividindo e minha razão vai ficar 2,6. Acabou a questão. Professor, e se eu não lembrar da fórmula? Se não lembrar da fórmula, mas lembrar do conceito, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes eu tive que somar a razão. 10 vezes eu tive que somar essa razão. E isso variou quanto? Variou do 3 até o 29. Então, aumentou o 26. Pronto. Então, o 10 que está multiplicando vai passar dividindo e eu vou ter que minha razão é 2,6 também. Funciona analisar assim, funciona usar a fórmula. Fica a critério de cada um, ok? Vamos lá. Próxima questão. Volta para a questão. Seja o losango a seguir, com suas diagonais identificadas, então é correto afirmar que o valor de 4a² mais b² é igual a tanto. Primeiro, é um losango. O que é um losango? Uma figura cujos lados todos são iguais. Então, daqui até aqui vale 10, certo? Deixa eu fazer assim. Daqui até aqui vale 10. Então, esse lado vale 10, esse lado vale 10 e esse lado vale 10. Isso é um losango. Outra vantagem do losango. Quando as diagonais do losango se cortam, se cruzam, eles formam ângulos de 90 graus. O que é legal, porque aí eu já estou vendo aqui um monte de triângulo retângulo, tá? Bom, eu acho que eu esqueci de colocar uma informação que é extremamente pertinente. Quer dizer que esse segmento aqui, ele é paralelo a essa diagonal, tá? Considerando que eles são paralelos, ok? Que deveria ter colocado ou colocar um ângulo aqui de 90 graus. Considere que eles são paralelos. O que a gente pode concluir a partir disso? Que existe uma proporção aqui. E eu vou pegar esse triângulo daqui, roxo, tá? Nesse triângulo roxo, a gente tem que esse lado vale 5, esse lado vale 5, esse pedacinho vale A, esse pedacinho vale B, tá? E o total vale 10. E o total vale os 10. Só que se esses dois triângulos estão cortados aqui, 5 para cá e 5 para cá, é porque eles estão cortados exatamente no meio. Se eles estão cortados exatamente no meio, e esses dois triângulos estão formando 90 graus, são paralelos ali, eles são semelhantes. E se são semelhantes, existe uma proporção. Se aqui vale A, aqui vale A também. É proporcional. E se aqui vale B, ali vale 2Bs. Não. Aqui vale B também? Também não. Aqui vale B sobre 2. Ué, professor, calma aí. Não entendi. Por que ali era igual e aqui não?
a proporção é 1 desse pequeno e no grande ele vale 2. 1 desse pequeno e no grande ele vale o dobro. O que vale no pequeno, aqui no grande ele vale o dobro. Então aqui tem que ser o b dividido por 2. Ok? Tá, legal. Agora foi essa parte, professor. Como é que eu vou descobrir quanto é que vale o b? Aliás, quanto é que vale 4a ao quadrado mais b quadrado? Isso aí é loucura. Não é. Todo esse lado vale 2a's. Esse lado vale b. Então eu encontro aqui uma relação entre o a, o b e o 10, que é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E agora, só correr para o braço, 10 ao quadrado, 100. 2a ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado. E b ao quadrado é b ao quadrado. Sim, professor, mas a gente tem duas letras e eu quero descobrir o valor lá e tal. Como é que eu vou fazer? Duas letras não tem como descobrir nem o a nem o b. Mas não precisa. Ele pediu para eu calcular exatamente aquilo ali. 4a quadrado mais b quadrado vale 100. Letra D de dado. Se ele pedisse para calcular quanto vale o a ou quanto vale o b, aí daria problema, porque eu precisaria de mais informações aqui. Tá certo? Próxima questão. De um cone circular reto de 18 centímetros de altura e de raio de base da base mede 9 centímetros, retira-se um tronco de cone com altura de 6 centímetros. Então, tirou um tronco de cone cuja altura mede 6 centímetros. Ok, bem aqui no meio, inclusive. Tá. Sabendo-se que o pequeno cone restante no topo da figura possui a mesma altura que o tronco da base restante. Qual o volume retirado? Bom, então olha só. A gente retirou um tronco aqui do meio. A parte aqui de cima tem a mesma altura da parte de baixo, que são 6 centímetros. Por quê, professor? Como é que eu sei que são 6? Vamos lá. Total é 18. Eu tirei 6 daquele ali. Sobraram 12. Só que ele falou que a altura do pequeno é a mesma que a altura do tronco que sobrou embaixo. Então é 6 em cima, 6 embaixo. 12 dividido por 2. Ou seja, ele foi dividido todo ele em pedaços iguais. 6 para cada um. O que é uma grande vantagem para mim. Por quê? Porque significa que ele está completamente proporcional. Isso aqui é como se eu estivesse formando um triângulo aqui, tá? Onde os raios todos, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6. Este raio aqui de baixo vale 9. E se eu sei o raio de baixo, eu vou descobrir o outro raio e o outro raio. Esse aqui tem altura 6, enquanto o total vale 18. Ou seja, ele vale 1/3 do grande. Então eu vou pegar esse aqui e dividir por 3 e eu tenho que aquela base ali vale 3. Aquele pequeno raio vale 3. Aqui vale 12, enquanto o total vale 18. Então esse 9 está para o 6. Para quem não acompanhou o que eu falei, seria assim, ó. Esta altura 6 está para esse raiozinho 1, assim como a altura toda 18 está para o raiozão 9. Pronto, é isso. E agora como é que eu vou fazer? Multiplica cruzado, ou passa o R para lá, ou simplifica isso aqui dá 2, professor. Então, beleza, 6 é igual a 2, e o R1 vai passar para lá, multiplicando. Quando o 2 passar para cá dividindo, eu vou ter 13 é igual ao meu raio 1. Está ali. Faço a mesma coisa com o segundo, só que agora aqui vai ser 12, e o raio vai ser o segundo raio, o raio 2. Assim como 18 está para o 9. A gente vai chegar no 12, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho o raio de cada um. E se eu tiver o raio de cada um dos cones, ou troncos de cone, eu posso calcular os seus volumes, que é o que ele fala, tá? Então, olha só. O volume do cone grande, gigante, inteiro, como é que se calcula o volume de um cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. Como é que calcula a área da base? A área da base de um cone sempre é um círculo. Então, ele é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Tá?
Bom, no primeiro, no grandão, a altura vale 18 e o raio vale 9. Então, o volume grande vai ficar π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o meu volume grande vai ficar π vezes 81 vezes 6, porque eu vou simplificar aqui e eu vou ter 6, tá? 81 vezes 6, isso vai dar 6 vezes 1, que dá 6, e 6 vezes 8, que dá 48. Então, o meu volume grande é 486 π. Esse é o volume do cone grande. Eu vou calcular o volume desse tronco de cone aqui. Só que para eu calcular o volume desse tronco aqui, eu vou calcular o volume deste cone intermediário, tá? Por que eu quero calcular o volume dele? Porque eu vou calcular o volume dele e descontar o volume do topo. Então, vamos calcular mais o volume. O volume mediano, tá? A fórmula é a mesma, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 12, dividido por 3. Lembrando que a gente calculou que esse raio aqui vale 6, e lembrar que a altura a gente já sabe que vale 12, tá? Então, o volume médio vai ficar, eu vou simplificar isso aqui, vai dar 4, eu tenho que π vezes 36 vezes 4, tá? Quanto dá 36 vezes 4? Bom, 4 vezes 6 é 24, vai 2, 4 vezes 3 dá 12, com mais 2, 144 π. Nós temos o volume médio. Falta só o volume pequeno, que é do topo. E a gente vai calcular isso num próximo slide, volume pequeno, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aqui eu já vou simplificar e vai dar 2. O volume pequeno vai dar 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18 πs. Tá, calculei tudo isso. Vamos voltar agora para a questão. Como é que eu calculo o volume deste tronco que foi retirado? Pego o volume do cone médio e desconto o volume do cone pequeno. Então, o volume médio tinha dado 144 π. E o volume pequeno é 18 π. Então, eu vou pegar um e descontar do outro. Isso aqui vai dar 126 π. Tá, então esse é o volume desse tronquinho aqui. Eu quero saber... é exatamente isso. Qual é o volume do tronco retirado? Aí eu pensei que era o volume restante. Qual o volume retirado? Qual é este volume aqui? Que foi o que eu acabei de calcular, que dá 126. Então, é isto aqui. Ok? Acho que eu fiz uma confusão aqui que eu nem precisava. Isso aqui a gente precisava ter feito tudo isso aqui, tá? Para ter essas proporções. Mas o volume grande a gente não precisava, porque se eu calculasse o volume médio e o volume do topo, médio do topo, só descontar o do topo já estava pronto. Então, não precisei calcular, usar o volume grande. Ok? Vamos lá. Seja um hexágono regular, ABCDEF, de 4 cm de lado, e em cada lado foi inserido um semicírculo. Assim, temos que a área sombreada é igual a tanto. Temos aqui um hexágono regular, ou seja, todos os lados são iguais. Essa parte é boa, que vale 4 cm cada lado deles. Mas se a gente sabe que cada lado vale 4 centímetros, então a gente tem o raio do círculo, porque o raio do círculo vai valer 2. Tá, mas calma aí. Como é que eu sei que é exatamente a metade de um círculo, tá? Só para garantir, quando ele fala semicírculo, a gente tem certeza que é metade do círculo. Ah, vai que o círculo está aqui ao lado e eu tivesse um pedação do círculo. Não é isso. A gente garante que ele está exatamente pegando a metade dele, tá? Dito isso, vamos lá. Como eu vou calcular estas áreas? Primeiro, eu vou calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, que neste caso vai ser π vezes o raio, que é 2, ao quadrado. Aliás,
no enunciado ele fala que a gente pode considerar o π como sendo 3. Então, a área do círculo vai ser 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12. Tá, mas essa é a área do círculo, professor. Sim. E do semicírculo seria 6. Mas a gente pode considerar que esse mais esse dá 12, esse mais esse dá 12, e esse mais esse dá 12. Então, eu posso dizer que a área total dos círculos vai ser 3 vezes 12, que dá 36. Já calculei a área dos semicírculos que eu precisava. Tá, mas e essa área sombreada aqui dentro? Como a gente vai fazer? O que a gente tem que lembrar? Que em um hexágono, quando a gente traça as diagonais, deixa eu fazer pelo lado de cá, a gente acaba formando 6 triângulos equiláteros, tá? Esses 6 triângulos aqui são todos equiláteros, idênticos. Se eu calcular a área de um deles, eu consigo calcular a área total do hexágono. Tanto que a fórmula para a área do hexágono, ela é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Em alguns lugares, vocês vão encontrar como sendo 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Que eu não sou um grande fã, eu gosto que isso aqui lembra que são 6 triângulos equiláteros. Se simplificar a fração, fica 3 sobre 2, mas é a mesma coisa. Então, eu prefiro trabalhar com a área do triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu sei que o lado vale 4, então eu sei que a área daquele triângulozinho ali vale 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então eu posso simplificar um dos 4 de cima com um dos 4 de baixo. Então, eu tenho que a área do triângulo é 4 vezes raiz de 3, que diz para mim ali que vale 1,7. Então, a área deste triângulo vale 4 vezes 1,7. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 1 dá 4, mais os 2, 6. Então, 6,8 é a área de um triângulo. Sim, professor, mas olha só, esse triângulo roxo que o senhor pintou aqui está cortado, mas ele está cortado exatamente no meio. Ou seja, se esta área toda vale 6,8, se eu descontar essa parte, esse pedacinho aqui vale a metade disso. Então, aquele pedaço ali vale 3,4. Só que é 3,4 aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, eu posso fazer 6 vezes o 3,4. Professor, e se eu perceber que esse mais aquele ali juntos formam um triângulo? Esse mais esse formam um triângulo. E esse mais esse formam um triângulo igual a gente faz com os círculos. Posso só pegar 6,8 e multiplicar por 3? Pode, porque é exatamente isso. Multiplicar 3,4 por 6 ou isso por 3 vai dar na mesma, tá? Lembrando que 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 3 dá 18, mais os 2, 20,4. Então, agora eu já tenho a área dos triângulos aqui, que estão sombreados, e a área do círculo. Basta eu somar 36 mais 20,4 dá 56,4, como sendo a minha área sombreada. Compreendido? Olha só, nessa questão, a gente trabalhou círculo, área de um círculo, hexágono, a área do hexágono, triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero, e depois também como interpretar um pouquinho dessas figuras. Certo? E, querendo ou não, na prova da EAR tem algumas questões de geometria, vocês têm que se acostumar com isso e praticar isso aqui, tá? Ou pelo menos dar uma revisada nas formulazinhas antes da prova, talvez seja uma boa pedida. No escritório do Unipré, casualmente onde eu estou trabalhando aqui, existe uma bela decoração com um brasão entalhado. Está aqui ele. A madeira utilizada possui 1,5 centímetros de espessura, ou seja, ela tem... Deixa eu pegar a caneta aqui. Ela tem uma espessura, tá, para trás, lá e tal, de 1,5 centímetros. E uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Isso é densidade. A densidade sempre é a massa dividido pelo volume, ok? Se o pentágono possui área de 420 centímetros quadrados, que pentágono, professor? Isso aqui não é um quadrado? Sim, mas o pentágono entalhado aqui dentro, está aqui bem claramente, ele
é o brasão, ele tem 420 centímetros quadrados. E o U entalhado no interior, que é este U aqui, esse não é difícil de achar, possui uma área de 15% total do pentágono. Então, só o brasão tem uma massa de aproximadamente tanto. Qual que é a ideia? Eu vou precisar calcular o volume. Quando eu souber o volume, eu vou multiplicar pela densidade, e então eu vou ter a massa dele. Tá? Então, mas como é que eu vou calcular o volume? Volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura, certo? Ok. Se o meu prisma for um pentágono, eu vou calcular a área do pentágono da base e multiplicar pela altura, certo? Tá. Mas e se eu fizesse um furo aqui no meio? Eu ia calcular aqui no meio, né? O que eu ia calcular? A área do pentágono, descontar esse furo, e aí eu teria multiplicar pela altura e eu teria o volume desse prisma, com uma base meio estranha, mas eu tenho. Então, e se em vez de um furo fosse uma letra U ali dentro? E se essa espessura, em vez de ser tão alta, fosse só de 1,5 centímetros? Ou seja, o que eu tenho aqui, ele é um prisma. Ele tem um volume, tá? Em que a base e o topo são iguais. Aqui, no caso, seria a parte da frente e a parte de trás são iguais, que seriam as minhas bases. Então, eu vou calcular a área desse meu pentágono e multiplicar pela altura. Só isso, professor? A ideia geral é essa. Só que tem um detalhe. Eu tenho um furo aqui. Então, eu vou ter que descontar essa letra U. Para descontar essa letra U, eu tenho que saber a área dele. E ele só me disse que é 15% do total. Como se calcula 15% de 420? Tem inúmeras formas. Por exemplo, 420 é 100%, 15% é x. Outra, 15% de 420. Também funciona. Opa! Ou ainda, 0,15 vezes 420. Está aqui, 15% também. Qual a melhor, professor? A melhor, na minha opinião, nenhuma delas. Mas assim, calma aí. Antes que dê polêmicas. Se vocês fazem qualquer uma delas e vocês acertam com qualquer uma delas, usem a que vocês sabem, tá? Mas qual que é a minha estratégia? Olha só. Se 420 é 100%, calcular 10% ou 1% é fácil. 10% é 42. Assim como 1% é 4,2. O que eu fiz aqui? Só andar a vírgula, uma casinha para o lado. Para 10% anda uma vez, para 1% anda duas vezes. Esse é o truque, tá? Bom, dito isso, e esse aqui eu não vou nem usar. Se eu sei 10%, eu também sei 5%. Por quê? Porque 5% é a metade disso. E a metade de 42 é 21. E olha só, por que eu disse que esse para mim era o jeito mais fácil? Ele não falou em 15%? Se eu sei 10 e sei 5, eu também sei 15. É só somar os dois, 63. Então, para mim, esse é o jeito mais prático. Eu faço isso de cabeça e eu acho tranquilo. Professor, eu prefiro trabalhar com a regra de 3. Prefiro trabalhar com fração. O que vocês acharem melhor. O que vocês acertarem é o melhor, tá? Bom, mas vamos lá. Dito isso, então qual que é a área do meu brasão? São os 420 menos os 63. 420 menos 63, isso dá 357 centímetros quadrados. E esta é a área do meu brasão. Se eu sei a área, basta eu multiplicar pela altura e eu vou ter o volume. Esta é a área da base. E o volume vai ser os 357 vezes a minha altura, a área da base, vezes a altura, que é 1,5. E aqui vem o segundo truque. Se eu sei calcular quanto é que é uma vez isso, eu sei calcular quanto é que é meia vez isso. Como assim, professor? Quanto é que é a metade disso aqui? A metade de 357 seria 150, mais a metade de 50 é 25, então 175, mais a metade de 7, 178,5. Isto é a metade de 357. Eu acho prático dividir por 2.
Então, para mim, calcular metade é bom. É fácil. Então, isso aqui é metade disso, certo? E o que eu estou fazendo aqui? Isso vezes 1,5. Ou seja, é uma vez mais meia. Então, para eu calcular esse volume, eu posso agora somar esses dois. Ah, não, professor, achei muito confuso. Prefiro multiplicar por 1,5. Tranquilo. Professor, eu prefiro transformar isso aqui em 3 meios e fazer a multiplicação e divisão. Vale também, tá? Como cada um preferir. Eu prefiro desse. Aí eu vou somar 0 com 5. Opa! 0 mais o 5 ali, que vai dar o 5. O 7 mais o 8, que vai dar o 15. O 5 mais 1 mais 7, que vai dar o 13. 1 mais 3 mais 1, que dá 5. Então, o volume daquela figura é 537,5. Ok. Opa! E agora que eu tenho o volume, como eu vou calcular a massa? A massa vai ser o meu volume multiplicado pela densidade. Simples assim? É. Então, eu vou pegar aqueles 535,5 e multiplicar pela densidade, que é 0,9. Se eu fizer essa multiplicação, para eu encontrar a massa, aí vem o segundo truque, aliás, o terceiro truque já. Multiplicar por 0,9 seria equivalente a 90%. 90%? É, então eu tenho que descontar 10%. Quanto é que é 10% disso aqui? 53,55. 10% disso é só andar a vírgula. E se eu tenho que descontar 10% para ficar os 90%, 530 menos 50 já dá 480, aproximadamente. Tudo bem que vai sobrar uns décimos aí, vai dar 481,95, uma coisa assim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, ele pediu um valor aproximado para a massa. E o valor mais próximo está nos 480. Ok? Se as alternativas tivessem 480, 482, 483, 485, beleza, eu ia multiplicar isso aqui certinho para tomar cuidado com esse detalhe. Mas só de ver que 10% é isso, descontando já está ali próximo. Ok? Então, olha só, nessa questão, a gente acabou recapitulando três coisas, vai? O volume de um prisma, tá? Área da base vezes a altura, que esse prisma não precisa ficar de pé, ele pode ficar assim na horizontal, tá? Aqui está a base, lá no fundo aqui está a outra base. E, para a gente calcular porcentagens, números decimais e tudo mais, existem alguns pequenos truques que a gente pode usar, como esses, tá? Calcular 10%, para calcular metade de alguma coisa, ou 1,5 vezes alguma coisa, talvez facilite algumas contas, tá certo? Vamos mais uma? Aqui. Essa questão eu vi na última avaliação, eu fiz uma pequena adaptação e eu achei ela genial. Olha só, no relógio de parede a seguir, os ponteiros dos minutos, M, possuem o dobro do tamanho do ponteiro das horas, H. Então, esse aqui é o tamanho M, esse aqui é o tamanho H. E um é o dobro do outro. Ao marcar 14 horas, que é o que está marcando aqui, a distância entre as extremidades dos ponteiros é igual a tanto. Bom, eu tenho um triângulo em que esse lado vale M e esse lado vale H, tá? Eu sei que o dos minutos é o dobro do tamanho da hora, então isso aqui também pode ser 2H, também funciona, tá? E como é que eu vou calcular essa distância aqui, professor? Não sei, mas é só a gente usar. Funciona assim, ó. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente normalmente vai pensar em teorema de Pitágoras, ok? Ou seno, cosseno e tangente. Em geral, são esses aqui os truques que a gente vai usar. E se o triângulo não for retângulo, que nem esse? Ele até é, mas se a gente não consegue ver, não sei que ele é retângulo, o que a gente pode fazer? Aí tem duas opções, lei dos senos ou lei dos cossenos, tá? São as possibilidades. Lei dos senos é esse lado dividido por aquele seno daquele ângulo é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo. Ou seja, eu uso dois lados e dois ângulos, coisa que eu não tenho aqui. E tem a lei dos cossenos, que ele é igual ao teorema de Pitágoras, mas tem um menos duas vezes um lado vezes o outro vezes o cosseno do ângulo.
Ou seja, na lei dos cossenos, a gente usa os 3 lados e um dos ângulos para descobrir os outros lados. E nesse caso, eu tenho 3 lados, M, H e D. E eu tenho um ângulo, que é esse. E se eu sei aquele ângulo, eu posso fazer o resto das contas. Porque olha só, uma volta completa tem 360 graus. 360 graus. Se eu dividir ela em 12 horas, então cada hora tem 30 graus. Daqui para cá tem 30 graus. Daqui para cá tem mais 30. Daqui para cá tem mais 30. Tanto que isso aqui tem 90 graus. Então, eu sei quanto é que é aquele ângulo ali? Sei. E aquele ângulo ali vale 60 graus. Por que eu sei que vale 60? Porque são 2 horas, né? 30 aqui mais 30 ali, 60 graus. E com isso eu posso usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos que é o lado oposto lá ao quadrado é igual um dos lados ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes um lado vezes o outro vezes o cosseno de 60. Tá? Então, essa distância ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado é 4, h ao quadrado, mais h ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, então menos 4. H vezes h é h ao quadrado, vezes o cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? Lembra da tabelinha trigonométrica? A gente tem lá seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Vamos manter e vamos voltar a apresentar, porque eu não sei porque eu apertei um botão aqui. Tá? Então, a gente tem a lei do o seno, cosseno é tangente de todos os ângulos, e o cosseno de 60 ele vale 1 sobre... Ele vale 1 sobre 2. Se eu fizer a conta aqui, 4h mais 1h vai ter 5h ao quadrado. Eu vou simplificar esse aqui com esse, eu vou ficar com menos 2h ao quadrado. Minha distância ao quadrado é igual a 3h ao quadrado. Minha distância é a raiz quadrada de 3h ao quadrado. Raiz do h ao quadrado é h, e a raiz do 3 eu não sei. Então, é h vezes raiz de 3. Letra B. Acabou. Ótimo. Correr para o abraço. Segunda coisa que a gente pode fazer é... Eu sei que aqui vale 60. Esse é o cateto adjacente. E essa aqui, possivelmente, seria minha hipotenusa. Porque o meu ângulo, né, esse lado aqui, parece ser o maior de todos. Se eu sei que o meu suposto cateto adjacente vale h e a minha suposta hipotenusa vale 2h, então o cosseno dos 60 graus teria que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que isso aqui dá 1 sobre 2. Isso confere com a tabelinha dos ângulos notáveis? Confere. Se confere com aquela tabelinha, é porque isso aqui teria que formar 90 graus. Quer dizer que esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo. Então, eu poderia usar o teorema de Pitágoras aqui. Tá bom? É, isso mesmo, tá? Fiquei na dúvida se o que eu estava falando era bobagem ou não. Aí, a gente pode usar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir o valor daquela distância D, tá? Mais uma questão de geometria. Dado o octógono ABCDEFGH regular, se o ângulo formado entre as diagonais AD e AF é igual a alfa, então é correto afirmar que... O que a gente sabe sobre alfa? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um octógono. Octógono, octa, 8. Essa parte eu acho que é tranquilo, certo? Tá. Desenhar ele nem tanto. Mas para facilitar, se alguém precisar, desenha um quadrado, corta os cantos, ok? E a figura que sobrou aqui dentro é um octógono, ok? É isso. Opa. Então, essa aqui é a ideia. Vamos nesse meu outro desenho aqui. Regular, que significa que todos os lados são iguais, porque eu podia ter um octógono não regular e isso atrapalha todos os ângulos aqui. Se o ângulo formado entre as diagonais... Bom, primeiro deixa eu colocar A, B,
C, D, E, F, G e H. A D, essa aqui, e a F, essa aqui, é igual a alfa. O que a gente pode afirmar sobre esse ângulo? Quanto vale a tangente, ou seno, ou cosseno, ou o que for. Bom, primeiro de tudo, a gente vai ter que entender como é que essa figura funciona. Se eu tenho um octógono, aqui assim eu tenho 360 graus. Que quando eu pensar nas fatias todas que eu formo aqui, eu tenho 360 dividido por 8, que isso dá 45. Então, cada ângulo aqui vale 45 graus. Até aqui eu acho que vai tranquilo. Tá, mas se esse ângulo aqui vale 45, quanto vale esses dois ângulos aqui? Bom, tem que fechar 180. Então, aqueles dois ângulos juntos têm que formar 135 graus. Mas se eu disser que esses dois aqui formam 135, é a mesma coisa que eu dizer que esses dois aqui formam 135. Beleza? Ou seja, eu cheguei que este ângulo vale 135 e este também. Tá, e aí, professor? Como é que isso vai me ajudar? Este ângulo e aquele ângulo também são iguais. Existe uma simetria aqui. Isso aqui que eu formei é um trapézio. Tá? Um trapézio isósceles, que os dois lados são iguais. E dentro de um quadrilátero, se no triângulo é 180, no quadrilátero é 360. Então, eu vou pegar os 360 e vou descontar 135 e 135. Vou descontar 270. 360 menos 270 dá 90 graus. Se dá 90 graus, então cada um desses aqui tem 45 e 45. Legal, professor. Bom, ok. Mas se lá vale 45, aqui também vale 45. Ok, né? Porque essa figura aqui de baixo é igual a de cima. É o mesmo trapézio. Tá. E esse ângulo verde, ele também é esse ângulo verde aqui. Então, para eu descobrir o tal do meu alfa, eu vou pegar os 135 e eu vou descontar os 45 de um lado e os 45 do outro. Ou seja, 135 menos 90 graus, que isso dá 45. Ah, então quer dizer que esse alfa aqui vale 45 graus? É exatamente isso que ele vale, 45 graus. E se ele vale 45 graus, a tangente dele é 1 e acabou, já era, tá? Tranquilo? Olha só, talvez vocês pudessem ter deduzido que isto aqui valia 90 graus e descontando aqueles 45, fechamos os 45 daqui. Poderia também, mas essas contas, pequenas contas, a gente acaba tendo que fazer para descobrir quanto vale cada um daqueles ângulos, tá? Em uma empresa com 20 funcionários, a média salarial é de R$ 4.500, sendo que o maior salário é de R$ 11.700 e o menor salário é de R$ 3.000. O presidente decidiu contratar 2 novos funcionários com o mesmo salário cada um. E com isso, a média salarial aumentou para R$ 4.600. Assim, é correto afirmar que eles recebem tanto a mais que o menor salário. Vamos lá, vamos entender toda essa volta aqui. Contratou 2 pessoas, a média salarial aumentou. Tá. Se a média salarial aumentou, eles recebem um salário bom, alto, ok? E eles recebem mais que esse cara. Quanto a mais eles recebem, é o que a gente vai descobrir. Tá? Então, vamos lá. Como que se calcula a média salarial? A gente soma o salário de cada um dos funcionários. Até o 20º, divide por 20 e a gente vai chegar nos R$ 4.500. É assim que a gente calculava a média antes. Tá, como é que a gente vai calcular a média agora? Como assim antes? Agora mudou? Não. Não muito, pelo menos. A gente vai começar a somar todos os salários, só que agora a gente vai, até o 22º, porque eu tenho 2 novos funcionários. Tá? O que implica também que na hora de eu dividir, eu vou ter que dividir por 22. E isso vai me dar uma média de 4.600. Tá? Então, a diferença daqui para cá foi, acrescentei 2 novos funcionários, dividi por 22 e não por 20, e a média salarial está mais alta. Tá. Se eu passar esse 20 para cá, multiplicando, tá?
eu chego à conclusão que somar o salário do primeiro até o 20º dá um total de 90 mil. Tá certo isso? É isso aí, 90 mil. O que também me faz deduzir que aqui continua sendo a mesma coisa. Então, olha só. Ali embaixo eu tenho do primeiro até o 20º, mais os 2 novos funcionários. E eu já vou pegar esse 22 e jogar para lá. Então, eu tenho a soma de todos os primeiros 22 funcionários, o salário de todos eles. Isso é igual a 4.600 vezes 22. Só que isso aqui, eu acabei de descobrir quanto é que ele vale. Isso aqui vale 90 mil, então. 90 mil mais esses 2 salários, que para facilitar a minha conta, já vamos começar a chamar de 2x. Por que 2x? Porque esse salário é igual àquele. Os 2 recebem o mesmo... O que eu estou apertando errado aqui, gente? Pronto, aqui. Funcionários com o mesmo salário cada um. Tá? Então, esses 2 juntos dá 2x. Isso aqui, multiplicado por 22, vamos ter que fazer essa conta. Isso aqui dá 9.200. Então, é 92 mil mais 9.200. Porque 20 vezes aquilo aí, 2 vezes é isso aqui, isso vai dar 101.200. Tá? Se os meus 90 mil que estão aqui vão passar para lá subtraindo, 101.200 menos 90 mil, isso dá 11.200. Se esse 2 passa dividindo, 11.200 dividido por 2, isso dá 5.600. Esse é o salário desses funcionários. Então, assim é correto afirmar que eles recebem 5.600. Professor, não tem essa alternativa ali. A mais que o menor salário. O menor salário era de 3 mil. Se eles estão recebendo 5.600 cada, então eles estão recebendo R$ 2.600 a mais que o menor funcionário. Ok? Próxima questão. São dadas as funções, essas aqui. Se x é igual a 2, então f de x mais 1 mais f de g da f de x é igual a tanto. Olha só, esse cara é fácil de calcular. Se o x é 2, então f de x mais 1 é para ser f de 2 mais 1. Que isso aqui é f de 3. Como se calculou f de 3? Está aqui a função, ó. É só pegar e trocar o x por 3. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Beleza, calculei. Tá, mas como é que eu vou calcular isso aqui, professor? Que monstro é esse um dentro do outro? Calma, é só calcular o f de 2, porque o x vale 2, né? Então, vou calcular o f de 2. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2, mais 5, que dá 9. Ah, beleza. Então, eu sei que esse cara aqui dentro vale 9? É. E como é que eu vou calcular o g do 9? G do 9, agora eu vou pegar a função g e vou trocar o x por 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado menos 10 vezes 9. 9 ao quadrado é 81. E 10 vezes 9 dá 90. Então, a g desse 9 vai ser menos 9. E eu pedi f de x mais 1 mais aquilo ali. Se um deu 11 e o outro deu menos 9, 11 menos 9, isto vai dar 2. Letra D de dado. Ok? Professor, me perdi um pouco. De onde é que veio esse x, f de 3? Como assim? Olha só o que ele pediu. Para calcular f de x mais 1 mais a g da f de x. Só que ele me disse que o x... Volta mais um. Ele me disse que o x vale 2. Então, f de 2 mais 1 mais a g da f de 2. Então, isso aqui é f de 3. Calculei. Isso aqui é a g da f de 2. Então, eu tive que calcular f de 3, que dá 11, e a f de 2, que dá 9. Então, a partir desse momento, isso aqui virou 11
E isso aqui virou f do 9, a g do 9, porque isso aqui vale 9. E quanto vale a g do 9? Calculei a g do 9, vale menos 9. 11 menos 9, que dá 2, e acabou. Ok? Beleza, pessoal, vamos falar um pouco de análise combinatória? Olha só, Bruna quer criar uma senha para seu computador, utilizando cada uma das letras do seu nome uma vez, e terminar acrescentando 2 algarismos. Olha só, então eu já disse que a gente vai usar as letras do nome Bruna e depois acrescentar mais os algarismos, tá? Terminar com os 2 algarismos. A quantidade de senhas diferentes que ela pode criar é, se ela vai usar cada uma dessas letras uma única vez, então, quer dizer que aqui eu vou usar 5 letras e algarismos são 2. Essas 5 letras, para começar, podia ser qualquer uma dessas letras. 5 letras. Já na próxima, eu não posso usar a mesma. Então, aqui só sobraram 4 opções. E depois são só 3, e depois são só 2, e depois são só uma. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo uma permutação dessas 5 letras. E o que é a permutação de 5 letras? 5 fatorial, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Com isso, a gente já mata a questão e a letra A. Mas só para garantir. E os algarismos? Acrescentando 2 algarismos. Algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, aqui eu tenho 10 opções e aqui eu tenho outras 10. Porque são qualquer um dos números. Ele não falou que eles não podem repetir. Então, não preciso fazer 10 vezes 9 ou algo do tipo. Então, vou multiplicar tudo isso, eu tenho 5 fatorial vezes 10 ao quadrado. Ok? Um ávido leitor está prestes a viajar e decidiu levar consigo 2 livros de cada um dos gêneros que possui na prateleira. Ele possui 4 livros de terror, 6 livros de ficção e 2 livros de romance. Presumindo que a escolha foi feita de forma aleatória, de quantas formas diferentes ele poderia ter selecionado esses livros? Bom, olha só, ele vai levar 2 de cada. Então, a gente vai focar em cada um dos pedaços, um por vez. Ele tem 4 livros de terror, e ele vai escolher 2 deles para levar. Escolher aleatoriamente. Então, eu vou fazer uma permutação dos 4? Não. Permutação é só se eu for usar os 4 simultaneamente. Eu ainda tenho a opção de fazer um arranjo desses 4 livros ou uma combinação desses 4 livros. E aí vem a parte que, de fato, arranjo dos 4, 2 a 2 ou combinação dos 4, 2 a 2, porque eu estou escolhendo um pedacinho deles. Então, a gente saiu da permutação e foi para arranjo ou combinação. O que diferencia um do outro? A ordem. Se eu escolher o livro 1 e o livro 2, ou escolher o livro 2 e o livro 1 para levar, muda alguma coisa? Absolutamente nada, eu vou estar levando os mesmos 2 livros. Então, a gente vai descartar o arranjo. O arranjo é quando a ordem faz diferença. Isso acontece numa corrida. Se João foi primeiro, Marcela foi segunda, ou se a Marcela foi primeira e o João foi o segundo, são resultados diferentes. Agora, se eu formei uma dupla do João com a Marcela ou da Marcela com o João, é a mesma. E aí vem a combinação, tá? Lembrando, como é que a gente faz combinação? Combinação é este número, fatorial, um menos o outro, fatorial, e o outro, fatorial. Isto aqui é a combinação, tá? 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. 4 menos 2 dá 2, então eu tenho 2 vezes 1. E aqui eu tenho 2 fatorial, que dá 2 vezes 1. Vantagem aqui, eu vou simplificar o 2 fatorial com 2 fatorial. E eu posso simplificar um 2 com o 4. Então, ficou 2 vezes 3 em cima, que dá 6. E só ficou 1 embaixo, que é 1. Logo, eu tenho 6 formas de escolher esses livros. Tá, ok. E esses próximos aqui de ficção científica? O conceito é exatamente o mesmo. Já sabemos que é uma combinação dos 6 tomados 2 a 2. Então, eu vou ter 6 fatorial, um menos o outro, que é isso aqui, que eu já vou colocar a resposta, que dá 4 fatorial, e esse outro, que é um 2 fatorial. E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aqui eu expandi os dois para mostrar passo a passo. Mas esse 6 fatorial, ele é 6 vezes 5 vezes 4 em diante. Então, eu posso dizer que ele é vezes 4 fatorial. Assim, o 4 fatorial de baixo, eu não vou nem abrir ele, não vou expandir ele. Vou deixar ele ali.
porque aí eu vou poder cortar o de cima com o de baixo. E esse 2 fatorial, bom, esse eu vou expandir para poder simplificar o que der para simplificar. Aí eu tenho 6 vezes 5, que dá 30, 2 vezes 1, que dá 2, e esta divisão, que dá 15. Então, essa parte aqui tem 15 formas diferentes de escolher. Agora, só faltam os 2 livros de romance. E de quantas formas eu posso escolher esses 2 livros de romance. Só que são só 2. E eu estou levando 2. De quantas formas eu posso escolher? Só uma, levar todos que eu tenho. Então, de quantas formas diferentes ele podia ter feito essas escolhas todas? Bom, 6 mais 15, 21 mais 1, 22. Nem tem essa alternativa. Por quê? Porque para cada uma das formas que eu escolhi os livros de terror, eu tenho 15 formas para escolher os de ficção. Se eu escolher esses 2 aqui de terror, 15 formas para escolher esse. Se eu escolher esses outros 2, mais 15. Então, eu não somo, eu multiplico esses resultados. E se ele tivesse mais que 1, ia multiplicar também. Então, eu tenho 6 vezes 15 vezes 1. 6 vezes 15 dá 90. O que significa que é a letra A quantidade de formas diferentes que ele podia ter selecionado esse livro. Ok? Opa, me empolguei no botão. As idades de 50 membros de um pelotão estão apresentadas na tabela a seguir. A frequência relativa correspondente à idade de 21 anos é igual a tantos por cento. Bom, a gente tem as idades 18, 19, 20, 21 e 22 e a frequência específica, tá? O valor de quantas vezes cada um deles apareceu. Que significa que tem 7 pessoas com 18 anos, 3 pessoas com 19 e assim por diante. Tá? Também conhecido como frequência absoluta em alguns lugares. Quantas pessoas eu já representei aqui? 7 mais 3 mais 8 mais 18. Que isso aqui dá 36. Calma aí, tem 36 pessoas representadas aqui, só que ele me disse que tinha 50 membros. Logo, consequentemente, uma conta super difícil aqui, 50 menos 36, que dá 14. Então quer dizer que são 14 pessoas que têm 21 anos. Tá? Então é 14%, professor. Não se joga, calma. O que é uma frequência relativa? Frequência relativa é em relação ao total. Então, eu tenho 14 das 50 pessoas. Em porcentagem que está ali, isso é 14%? Óbvio que não. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu tenho 28 sobre 100. Que isso é 28%. Aí a gente tem aqui. Professor, e se eu não lembrar de multiplicar por 2? Não é hábito meu isso aí. Ok? Se 50 é 100% das pessoas, aquele 14 é x. Vocês vão chegar na mesma resposta que eu, 28. Tá certo? Vamos lá para a nossa última questão. Seja f, uma função, deste intervalo nos reais, tal que f de x é igual ao seno de x. Então, existem tantos valores de x cuja imagem é 1 sobre 2. Tá, vamos entender. Primeiro, isso aqui é uma função seno. O que é a função seno? Tá? Para quem não lembra, e eu vou fazer bem grandona, ela é uma função cíclica, que tem a ver com aquele círculo trigonométrico. Inclusive, a gente chama isso de função senoide. Ela tem aquele movimento que parece uma onda. Tá? Quando o ângulo é 0, o seno vale 0. Quando o ângulo é 90 graus, aí o seno vale 1. E assim por diante lá no círculo trigonométrico. Então, o movimento dele, da função seno, é mais ou menos esse. Quando ele anda 360 graus. Só que não para por aqui, porque quando ele andou 360 graus, ele começa a repetir o círculo de novo. Então, ele acaba repetindo esse movimento. E assim, sucessivamente, infinitamente. Certo? Tá. De onde é que veio isso aqui tudo? Daquele círculo trigonométrico. Tá? Eixo cosseno, eixo seno. 0 graus, 0. 90 graus, seno igual a 1. Tá? E assim por diante. Tá. Dito isso, entendemos isso. Existe algum ângulo cuja imagem da função vai dar 1/2? Tem. Tem algum ângulo que faça esse seno dar 1/2? Tem.
E a gente sabe qual que é. Este ângulo é o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus tem seno igual a 1/2. Ele é o único? Não. Tem um outro aqui que também tem o mesmo seno. Como é que eu sei que é 150? Pega o 180 e desconta 30. Então, eles estão na mesma altura, porque lá andou 30, aqui vai andar 30. Então, na mesma altura, tem o mesmo seno. Então, tem dois ângulos que têm seno igual a 1/2? Isso. Vamos marcar a letra B ali, professor? Não, não vamos. Por que que não? Porque, olha só, vem o próximo detalhe aqui. Domínio, que foi como eu comecei a aula falando, primeira ou segunda questão. Falar sobre domínio. Quais são os valores que o x pode assumir? E ele fala de 6π até 9π. O que é isso? Uma volta completa tem 360 graus, ou 2π radianos. Ou seja, esse cara aqui, ele não começa aqui. Ele começa lá adiante. Ó. Se aqui deu 2π, aqui vai dar 4π, aqui vai dar 6π, no próximo aqui daria 8π, e lá no próximo ainda daria 10. Só que ele está me dizendo que começa só no 6, ou seja, esse gráfico não existe aqui. Essa função não está definida aqui. Ela está definida daqui para frente. E só até o 9. Tá? Dito isso, tem algum ângulo cujo seno dá 1/2? Tem 2. Esse aqui que seria o equivalente a 30 e esse aqui que seria equivalente a 150. Que foi o que a gente apontou ali. Ali, tá? Ok, quando ele terminou esse ciclo, foram 2. Mas ele vai começar o próximo. E ele vai andar a metade. Se daqui até aqui tem 2π, até a metade tem 1π. Então, ele vai andar até aqui, onde seriam os 9π. E aí, tem mais algum aqui? Tem aqui e aqui. Ou seja, existem 4 valores do x, cujo seno é 1/2. Ok? Nessas funções seno e cosseno, elas são cíclicas, se repetem, e a gente tem que cuidar onde ela repete ou não. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente falou sobre funções, geometria, estatística, análise combinatória, probabilidade. Espero que vocês lembrem de tudo na hora da prova, tá? Vale a pena dar uma relembrada em uma coisa ou outra, rever uma coisa ou outra, os detalhes, mas não vale a pena se jogar para tentar aprender tudo agora, tá? Já está na hora da avaliação, não é momento de tentar aprender conteúdos novos, e sim de revisar os conteúdos. Tá certo? Então, por hoje é isso. Bons estudos, boa avaliação e até a próxima.